Então, bom dia aos primeiros. Então, nós estamos começando mais uma aula, né? Essa aula de hoje que nós vamos trabalhar, vocês tiveram o formulário da semana passada, né? Foi feita a correção dos alunos que enviaram as respostas e nós estamos aí a um passo de fechar o terceiro bimestre, né? Então, é importante que façam todas as atividades, que nós estamos fechando o bimestre até dia 16 desse mês agora, tá? Então, nosso tema hoje é sobre organização da tabela periódica, né? O nosso objetivo aqui é esquematizar, classificar e organizar os elementos químicos em função das suas propriedades e características. As propriedades, vocês estudamos aí em 3 aulas anteriores, né? Foi dividido em 2 aulas, só sobre propriedade dos materiais. Então, lembrando sempre que as propriedades dos materiais é um estudo muito importante quando a gente fala de substâncias, né? Porque são essas propriedades que definem do que você vai fazer com esse material, né? Então, isso aí você viram quem assistiu às últimas aulas, viram aí exemplos, né, de propriedades, e trabalhamos com as propriedades específicas, as propriedades gerais, as propriedades física e química, né? Então, fizemos todos os estudos sobre propriedade dos materiais, ok? A nossa habilidade aqui nessa aula de hoje é reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica. Tá? Então, quando a gente fala tabela periódica, a gente está falando simplesmente de uma tabela como uma outra tabela qualquer, né? Só que é a tabela da organização dos elementos químicos, né? Então, nós vamos começar aqui uma leitura do pequeno texto, né? E daí nós vamos explicando aí a cada tema que a gente tiver aqui, ok? E se vocês tiverem dúvida aí, pode perguntando imediato durante a apresentação. E quando for, pode fazer as anotações no caderno de vocês, isso é muito importante fazer anotações. E quiser perguntar no final também, que a gente vai responder o questionário, né? As questões, ok? E mais uma coisa sobre as questões que vocês estão respondendo, tenta ler o máximo possível para você tirar essa informação dessas questões, né? E fica mais, uma aprendizagem mais fixa quando você lê bastante o texto. Não faz colagem, tenta fazer o máximo lá do texto, e se precisar pesquisar fora do texto, que você tenha essa liberdade de pesquisar fora do texto também, né? Então, por favor, a próxima tela. Então, nós estamos trabalhando com a tabela periódica, né? Dando uma pequena explicação que é a tabela periódica. Então, é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, que são os números de prótons, né? No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo que 92 são naturais e 26 artificiais. Cada quadrado especifica o nome do elemento químico, né? Seu símbolo e o número atômico. Então, é assim, a tabela periódica, você pode encontrar ela de vários tipos, né? Informação, menos informação, né? Mais informações ali na tabela, mas uma coisa que você tem que ter na tabela, logo de cara, é o modelo dela, né? Esse modelo foi estudado, a gente vai ver aqui no decorrer da aula, né? Esse modelo foi estudado bastante até chegar no modelo atual, e dentro desse modelo, o que não pode faltar, dentro dos quadradinhos, que eles falam aqui, dentro dos quadrados, né? Que é o nome do elemento, o símbolo do elemento e o número atômico. Tem tabela que só traz isso. Então, se você precisar de outras informações de um elemento químico e for procurar numa tabela, você tem que buscar a tabela que tem essa informação, né? Tem tabela que só tem isso, o nome, símbolo e o número atômico. Aí não tem o ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Não tem. Você não encontra. A família, que família ele está. Então, para isso, você tem que buscar outra tabela
que é a mesma tabela periódica, mas com essas informações acrescidas, né? Eles acrescentam essas informações. E tem tabela que você está praticamente completa, né? Você pega lá ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de evaporação. Então, você tem essas informações, né? Quando você pega essas informações, você está tirando de quem? Da tabela, né? E depois você monta a sua própria tabela. O que você vai utilizar dela. Você usa a própria, né, essas informações e monta a sua própria tabela. Então, a tabela, você busca aquela que você está precisando dessas informações. Tá ok? A finalidade fundamental de se criar uma tabela era facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme suas propriedades. Então, as propriedades a gente já estudou, né? Aí no passado, 3 aulas anteriores. Estudamos bastante, né? Que quem participou dos questionários e das aulas aqui viu bastante sobre propriedades. Cada elemento tem as suas propriedades. E cada elemento formando as substâncias, quando ela é formada a sua substância, ela perde aquela propriedade do elemento e passa a ter outra propriedade, né? Porque não existe uma substância composta formada só de um elemento químico. A substância composta é formada por 2 ou mais elementos, né? Então, quando os elementos entram nessa composição formando substâncias compostas, ela perde a propriedade inicial, ou seja, perde a propriedade dele como elemento. Ele passa a ter outro tipo de propriedade. Deu para entender aqui? Explicação? Sim. Ok. E até chegar ao modelo atual, muitos cientistas criaram tabelas que pudessem demonstrar uma forma de organizar os elementos químicos. Então, isso aí foi uma tentativa de muitos anos, né? Como organizar esses elementos em tabela. Ela começou a ser organizada quando a gente só tinha aí 60 elementos químicos, né? E quando a primeira organização desses elementos, ele foi organizado deixando espaço para próximos elementos. E aí foram descobertos próximos elementos, né? E a cada tempo pode ser que surja aí novos elementos sendo descobertos. E aí ele tem que entrar nessa tabela, né? A tabela periódica é isso, né? Ela é por período, porque é por sequência de números atômicos, uma sequência de números, e ela pode ser, a qualquer momento, ela pode ser encaixada um novo elemento que for descoberto, né? Basta ser descoberto e comprovado que foi, e ela passa a ser integrada na tabela periódica, tá ok? Sobre o uso da tabela, ela não é obrigada a gente, assim, dizer, vamos decorar, mas saber o que tirar dela, né? A tabela é feita para isso, para a gente, quando a gente precisar de informações, a gente vai buscar nessa tabela. Isso qualquer tipo de tabela, não só a periódica. E ela é trabalhada, né, ela é estudada conforme a nossa necessidade, do que você está querendo retirar dela. Tudo bem? E aqui nós podemos passar para a próxima. Por favor, próximo. Próxima tela. Ok, obrigado. A tabela periódica, a mais completa, foi elaborada pelo químico russo, né, que é o Dmitry Mendeleev. Ele organizou grupos de elementos de acordo com a propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para elementos que ele acreditava que ainda seria descoberto, né? Então, é isso mesmo, é isso que eu acabei de falar. Então, ele foi organizado com os elementos que ele tinha no momento, que era de 60 elementos. Já estamos da época dele, que ele viveu 1834 a 1907, né? Então, nessa época, ele só tinha, né, em conhecimento de elementos descobertos, só 60. Quando ele montou essa tabela, ele sabia, né, com seus estudos, ele sabia que teria a descoberta de novos elementos. E aí ele deixou esses espaços, conforme as suas propriedades. Então, foi um estudo bem aprofundado na época. Ele passou tempos e tempos estudando até chegar a essa conclusão,
né? Porque muita tentativa foram feitas, né? Como organizar os elementos. Como criar uma tabela para organizar esses elementos, né? Então, é uma tabela, confirmando aqui, é uma tabela com qualquer outra, né? A tabela periódica não é nada mais do que uma tabela criada por uma pessoa que quis organizar essas informações, né? Então, a gente vai ser obrigado a decorar ela, hoje não é mais aquela coisa, vamos decorar, né? Mas você ter o máximo de conhecimento dela, do que ela se trata, o que é que tem ali para eu pesquisar e retirar de informação, né? Então, ela foi feita para isso, para a gente se organizar e buscar informação, né? Fazer pesquisa e montar nossa própria tabela. A gente pode montar, por exemplo, eu posso montar uma tabela de elementos da primeira letra do alfabeto. Então, por exemplo, vamos montar uma tabela só de elementos que começa com a letra A, né? Eu posso também pedir, vamos formar uma tabela só da família 2A. Eu posso montar uma tabela dessas. É uma tabela completa? Não, mas é uma tabela que eu tenho aquela informação. Eu preciso de uma tabela de elementos que começam com a letra A. Então, eu posso montar essa tabela com as informações que ela tem ali, né? E ter ela para mim, né? Vai servir, naquele momento, vai servir para mim, né? Então, essas informações que você busca tem que ser informações verdadeiras. Você pode fazer, né? Você como pesquisador, conhecemos atualmente, né? Foi organizada por Hering, que é um cientista que também teve esse interesse de fazer essa organização. Já era essa organização atualizada, né? E por ordem de número atômico. Então, ele começou lá pelo que o primeiro cientista também elaborou. Ele sempre foi pelo número o número atômico. O que é o número atômico? Então, o primeiro elemento da tabela começa pelo número 1, que é o hidrogênio, né? E o último termina com que é o 118, né? Que é o último elemento da tabela atual, né? Dos elementos químicos e organizando a tabela proposta por Mendeleev. Então, ele pegou a tabela antiga, a primeira que foi elaborada, e ele elaborou a dele, né? Ele elaborou a dele, isso é feito é apresentada a um consenso mundial, né? Que é a ordem de organização por exemplo, universal, a gente fala universal porque é para o planeta Terra. Todos os países consideram que a tabela periódica é essa que nós temos aqui, né? Então, a tabela periódica que nós temos em nossas mãos é a mesma que o chinês tem, né? O japonês, o chinês, o coreano, todos têm a mesma tabela. O que é que muda ali? O nome do elemento, né? Só o nome, que o símbolo continua sendo o mesmo, né? Em questão de organização, o número atômico, a posição do elemento onde ele está é a mesma. O que muda é o nome do elemento, só isso, porque cada um escreve no seu idioma, né? E nós temos também a origem desses elementos, né? O nome dos elementos, ela tem origem, assim, um idioma bem mais antigo, né? Porque, geralmente ele vem do grego e do latim, porque o que a gente tinha há muito tempo, esses idiomas predominavam, né? Então, esses nomes eles são traduzidos. Quando eles são traduzidos, quando você vai utilizar de outro país, uma tabela, você vai traduzir para o seu, que no caso é o nosso português. Traduz para o português, mas a posição, todas as informações que o elemento tem é a mesma para todos. Tá ok? E aí nós tivemos uma outra organização, que esperaram aí fazer uma organização depois que descobriram esse elemento, que foi o William Ramsay, que é um cientista, né?
Ele descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio, xenônio. Esses elementos, ele entrou na família do gases nobres, né? E aí eles organizaram essa tabela, juntando com o hélio, que era o outro gás nobre, e o radônio, que é outro gás nobre. E aí ele juntou e montou a família dos gases nobres na tabela periódica. Ou seja, não tinha, até essa última formação dos elementos, não tinha esses elementos. Ele apareceu depois dessa outra formação, essa outra organização da tabela. Então, a cada tempo que alguém, né, faça aí uma mudança, uma nova organização, ele aparece com uma nova novidade, né? Mas a sequência praticamente é a mesma. Ele muda o que ele achou de novo, mas a sequência da tabela continua a mesma. Tá ok? Alguma pergunta aqui? Dúvidas? Sugestões? Não? Não. Ok. Podemos passar para a próxima. Então, em 1944, houve outra configuração da tabela. Você vê que vai mudando a cada tempo, né? Houve uma nova, digamos assim, organização, né? Com novas informações, sem mexer, né? Sem em nenhum momento retirar informações antigas, né? E a tabela colocada em série, né, do actídeos, abaixo das séries, e os lantitídeos. É o que nós vamos ver quando a gente vê a imagem da tabela logo, né? E aqui nós chegamos no nosso tempo atual, né? Então, em 2019, quer dizer, o ano passado, né? A tabela periódica completou 150 anos e foi criada uma resolução das Nações Unidas e da Unesco para que esse seja o ano internacional da tabela periódica dos elementos químicos. Como forma de reconhecimento de uma das criações mais influentes e importantes da ciência. Ela é importante porque facilita a vida de muita gente que precisa utilizar dessa tabela, né? Se você não está utilizando dela, ela está no canto dela lá, não vai interferir em nada, né? Mas a partir da hora que você precisa utilizar dela, ela é super importante, né? Então, por exemplo, você não vai ver uma sala de aula de medicina, por exemplo, que não tenha a presença da tabela periódica lá. Um laboratório de medicina, do estudo de medicina. Você não vai ver, jamais você vai passar por um ambiente desse que não tenha a presença de uma tabela dessa. Tabelas com informações, com mais informações, tabela mais simples, mas sempre vai ter, né? Enfermagem, a mesma coisa. Então, praticamente a área da saúde, você vai ter a tabela periódica acompanhado o tempo todo, porque quem vai estudar essa área vai estudar os elementos químicos e estudar as composições químicas, as reações químicas, então ele tem que estar ali, né, pegando informações através da tabela periódica. Na engenharia, a mesma coisa, na parte eletrônica, a mesma coisa, então está o tempo todo ao uso dessas pessoas, né, desses estudantes. Se a pessoa não for utilizar, olha para ela ali, para ela não tem grandes importâncias enquanto a gente for precisar retirar essas informações dela, né? Tá ok? Podemos passar para a próxima. E aqui a gente tem, né, uma tabela. Essa tabela, se você olhar para ela aqui, ó, em cada quadradinho só tem número atômico e o símbolo do elemento. Não tem nem o nome do elemento. Então, é uma tabela muito simples, né? Mas o modelo dela é isso, né? Então, por exemplo, o que é Mg? Mg é magnésio, está ali, ó. Então, a gente vê o símbolo do elemento, então a gente não está aqui, se você precisa de uma tabela, que você precisa também do nome, você vai buscar de outra tabela, né? Essa já não vai servir para essa informação, né? A única informação que eu tenho aqui é
em cada quadradinho a gente tem o símbolo e o número atômico. O número atômico é esse número que está em cima. Não tem nem o número de massa. Tão simples que ela é. É uma tabela, assim, super simples. Então, não tem como eu querer, dessa tabela, informação, por exemplo, o número de massa, o nome do elemento. Ok? E aqui a gente tem os períodos, né? E as famílias. Então, a gente tem um período aqui que é de 1 a... Ele colocou, aqui nessa tabela está de 1 a 8, né? Esse 8, ele entra assim, ainda não está na tabela, mas se caso descobrir um elemento a mais, aí cria-se de um novo período. Aí seria o período 8, né? Então, não tem, seria o número 119, né? Nós temos só até 118. Se aparecer um outro elemento, o número 119, ele entraria aqui nesse onde está o 8 aqui embaixo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No momento, temos até 7. É porque são 118. Se caso aparecer um elemento novo, ele vai para um período chamado período 8. Tudo bem? Então, na tabela de hoje não tem ainda o período 8. Ele está em aberto. Tudo bem? Essas duas fileirinhas de baixo aqui, que chama o período, esse período aqui, ele está ligado ao período 6, né? A primeira linha aqui está ligada ao período 6, que são os lancnídeos, né? E o período de baixo está ligado ao período 7, nessa fileirinha aqui, que é o actinídeos. Ele está ligado ao 7. Ele não é mais um período, ele está junto ao 6, e o de baixo aqui está junto ao 7. Ok? É como se fosse uma continuação. Né? Não é um novo período, é uma continuação. É tanto que está marcando a cor dele ali. Ó. Você pode olhar. A corzinha mais clara ali, ó, que é na família 6, ele está incluso ali. Por que isso? Porque se colocar ali, ele estaria bem distante, ele estaria da tabela. A tabela não teria esse modelo. Estaria com duas linhas aí, ultrapassando aqui por longo, né? Daria 32 elementos. Né? Então, a gente só tem aqui 18, cada um deles. Aí. Tá ok? Então, a gente vai ver isso aqui, quando a gente descer mais, pode passar para o outro, por favor. Então, aqui nós temos o chamado períodos, né, que é aquela parte que eu falei para você, do número 1 até o número 7, com aquele 8 lá na expectativa de novo aparecimento, apareceu, coloca-se no 119. Então, o chamado período são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando 7 períodos. Então, nós temos período 1, que são 2 elementos, né? Esses 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio, né? Nós temos o período 2, que tem 8 elementos. Depois a gente vai ver os elementos, quando a gente estiver na parte de baixo. Período 3, que é o terceiro período, nós temos 8 elementos nesse período. No quarto, nós temos 18 elementos. E no quinto período, temos 18. No sexto, 32. E no sétimo, 32. Esse 32 e 32 é onde entra aquelas duas fileirinhas de baixo que eu falei para você. Né? Ele entra aqui onde tem o 6 e o 7. Aí forma 8 que ele já tem lá, com mais 8. Daria o que? 18, né? Entraria mais esse de baixo, daria 32 para cada um, que é o laticídio e os lactídeos. Tá ok? Aí ele não colocou lá porque ficasse duas fileiras na tabela, assim, uma linha bem totalmente fora dela, né? Então, ele só indicou lá embaixo, ó, essa aqui está aqui porque tem as mesmas propriedades. Essa outra está aqui, na 7, porque tem as mesmas propriedades dos elementos que está no período 7. Tudo bem? Isso aí a gente, né, tem mais uma explicação, quando você começa a trabalhar com figuras, por exemplo, figuras, vídeos, né, que você consegue mais trabalhar com o aparecimento desses elementos. Você tem a noção do que está ali dentro deles, desse período. Quando você tem uma imagem mais fixa, ela é um pouco mais complicada da gente entender, de repassar isso. Mas entenda isso, né? Essas duas
esses dois períodos aqui, que é o sexto e o sétimo, ele tem 32, porque entrou aqueles dois lá de baixo, né? Tudo bem? A próxima, por favor. E aqui a gente tem, né, estudamos lá os períodos, e aqui a gente tem, nessa tabela, a gente está estudando os grupos, né? O grupo ou família, que é chamado aqui, lá, aquelas sete que a gente tem, que é na horizontal, nós temos os períodos, né? E aqui a gente tem o grupos, ou é chamado grupos, ou é chamado de família. Então, começa de 1 até 18, né? Então, o elemento hidrogênio é na família, ou grupo 1, e o elemento hélio está na família 18. Família ou grupo, né? 18. Então, é de 1 a 18. Ok? E aqui é numerado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos têm a seu aqui, até sobe de novo, né? Vem o 13, 14, aí 15, 16, 17 e 18. Tá ok? E a tabela você vê que é a mesma, só que está passando essa informação. Então, é muito comum a gente ver, usar a mesma tabela estudando informação direta ali. Então, por exemplo, aquela tabela anterior, a gente estava estudando os períodos. Essa tabela, nós estamos estudando os grupos, mas é a mesma tabela, né? Para passar para o próximo, por favor. E aqui a gente está falando, as famílias ou grupos, né? São as colunas verticais, que são 18 grupos. Esses grupos só podem ser chamados famílias representativos. Então, é mais comum, assim, mas todos são utilizados, né? Todos a gente trabalha com eles. Mas é o que mais, digamos assim, o que mais aparece para ser usado. Mas todos são usados, né? De uma maneira ou de outra, todos são usados, ok? Eles são chamados representativos, mas por causa disso mesmo, né? Tem mais representação, mas a tabela inteira é importante e quem está ali é para informar, né? Nada está ali na tabela por enfeite, não. São informações. Então, nós temos a família 1A, né, que nós temos esses elementos, que é os elementos lítio, sódio, né, potássio, rubídio, são os elementos que estão, esses elementos que estão representando aqui, entre parênteses, são eles que estão nessa família 1A. Aí nós temos a família 2A, né, que são as famílias dos alcalinos. Então, nós temos, somos alcalinos terrosos. Então, nós temos aí o berílio, né, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, por exemplo, você precisa de uma pesquisa dos elementos que está na família 2A. Então, você só vai retirar da tabela esses elementos aqui, ó. Então, família 2A. Família 2A eu sei que são os elementos, são os metais alcalinos, que são chamados alcalinos terrosos, né? E quais são esses elementos? Aí eu vou lá e busco lá, e essa informação está aqui entre parênteses, né? Que é o berílio, magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. São esses elementos que estão nessa família. E aí eu preciso pesquisar outra família, a mesma coisa. Você busca dessa família na tabela, faz esse estudo, né? Essa pesquisa, e você escreve ali os elementos que estão ali. E se tiver pedindo mais informação, além do nome do elemento, você vai dar o símbolo do elemento. Então, você vai tá ali também na mesma tabela essa informação. E aí ele vai pedir também para você, na mesma pesquisa, por exemplo, alguém pode pedir para você nessa mesma pesquisa, e você tira lá como informação o número atômico e o número de massa. Aí você vai ter que buscar de outra tabela para retirar essas informações, para fazer essas anotações. Tudo bem? Deu para entender aqui? Então, as tabelas, a necessidade que você tem de tirar informação é a necessidade de você buscar tabelas que tenham essas informações, né? Então, de repente, você está usando 2, 3 tabelas ao mesmo tempo.
Tem uma tabela aí que é muito importante, que eles falam até a origem do nome do elemento. Tão completa que ela é. Então, ela tem, por exemplo, na informação do elemento, ela tem o nome e o nome original, né? Ela tem o, o símbolo, ela tem o número de massa, ela tem a temperatura de fusão, a temperatura de ebulição, se o elemento é sólido, se o elemento representa uma temperatura ambiente como sólido, líquido ou gasoso, né? Então, ele está dando informação que é onde você pode retirar dali, né? Então, é fácil usar a tabela por causa disso. A tabela é um espaço pequeno, né? Com muitas informações. Esse que é o segredo. É por isso que a gente tem nas salas de aula uma tabela pendurada lá. Por quê? Porque a gente já olha para ela e a gente vai tirando as informações que ali está, né? E se a gente precisa de uma tabela mais completa, você tem que ir buscar e colocar essa tabela mais completa, né? Ok? Então, por exemplo, na sala de aulas, voltando mais um pouquinho, né? Na sala de aula que precisa utilizar da tabela periódica como o material de pesquisa, eles buscam a mais completa possível, porque aí você tem mais condições de retirar informações dali, tá ok? E aqui nós temos a família 3A, também é o mesmo exemplo, né? Temos elementos que estão nessa família, né? A família 4A também tem, aqui nós estamos colocando os elementos que estão nessa família, e família 5A, né? Nós estamos aqui colocando também os elementos que tem nessa família, e aí vai. Precisando mais de informação, se pedir mais informação, tem que pesquisar e adicionar essas informações, né? Mesmo montando essa tabela sua. Imagina você pegar cada elemento químico que está na tabela e fazer uma pesquisa de cada um deles. Né? Começar pelo hidrogênio, que é a nossa próxima aula, né? Que é sobre o hidrogênio, estudo do hidrogênio. E você pegar ele e fazer um estudo profundo dele, né? Da onde ele veio, o que é que ele faz, para que ele serve, para onde ele vai, como ele retorna para a natureza de novo, e qual é o ciclo desse elemento, né? E, e fazer essa pesquisa e montar uma pesquisa sua de todos os elementos. Quantas páginas vai dar isso? Do primeiro elemento até o último, 118. Então, imagina como vai dar. Então, nós vamos começar a trabalhar, jamais vai dar para trabalhar todos os elementos, né? Mas nós vamos começar a trabalhar pelo elemento hidrogênio, por exemplo, depois já vamos passar para outro elemento de outro grupo, né? Para pegar mais informações possível parecida com os elementos que estão naquele grupo, né? Que as propriedades dos elementos são semelhantes deles quando ele está no mesmo grupo, né? Tá ok? A próxima, por favor. Próxima tela. Travou. Opa. Aqui nós temos a família B, né, que é chamado 4B, família 5B, 6B, 7B, 8B, né? E cada um com seus elementos, né? Também está, né, na mesmo procedimento, é quando ele começa a falar que isso aqui é menos utilizado, né? Mas são utilizados também. Não é que é menos e não são sim, mas com menos frequências. Mas estão aí para ser pesquisados, né? Então, aqui, por exemplo, na família, a última aqui, que é a família 8B, é onde a gente tem o elemento ferro, né? Então, o ferro é um elemento muito utilizado, muito pesquisado, feito pesquisa o tempo todo para ver onde você pode aplicar ele, né, através de suas propriedades, formando novas ligas para ser utilizada, né? Então, você vê a importância do estudo do ferro. E ele, portanto, ele está na família 8B, que é a última família, né? Tá ok? Só alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Pode tirar dúvida, pode perguntar, porque aqui é uma aula aberta, é ao vivo, né? Então, a gente tem essa facilidade de ter o retorno, né? Tá ok? Então, podemos passar para a próxima, por favor. E aqui nós temos as questões, né?
São 6 questões. Essas questões são todas questões abertas, porque é aquela que a gente volta ao texto quando a gente vai resolver. Não faz colagem, porque colagem só diz que assim, que o aluno leu e está ali. Só que assim, mesmo fazendo colagem da resposta que está no próprio texto, faça sei lá, um levantamento seu, né, uma pesquisa sua ali. Não trabalha só o que está no texto. Olha, é assim, assim e acabou. Não. Se você colocar a resposta que está no texto, vai estar errado? Não, vai estar certo, porque é ela mesma. Mas aprofunda um pouco ali nas suas colocações, para não ficar aquela questão crua ali, é essa e acabou, foi colado e está aí a resposta. Não. Então, tem disciplina, questões aqui que eu tiro ela do texto um pouco. Ela não está diretamente no texto, né? Como já falei para você, está no contexto da matéria que você está estudando, né? Mas ela não está diretamente no texto. Então, isso é importante para que o aluno vá lá e pesquise um pouco fora, né? E ela está sendo as questões mais assim mais aberta, porque é aquela questões que a gente vai ao texto o tempo todo. Bom, eu li o texto e sei que essa questão está no texto, então eu vou lá buscar. Vou buscar dela lá e vou responder, né? A alternativa, quando colocar A, B, C e D, por exemplo, talvez falta a paciência de ficar resolvendo ali e o aluno vai direto e vai no chute, e o chute, a tendência é errar, né? E aí não sabe o que respondeu. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira questão é o que é a tabela periódica e sua finalidade, ou seja, a finalidade fundamental. Então, aqui a gente, né, posso ir respondendo com vocês aqui, vai acompanhando, né, para ver se foi isso que vocês viram lá na sua resposta, né? Então, a tabela é o quê? É um agrupamento dos elementos químicos, né? Conhecidos em suas propriedades. Então, para fazer essa organização, foi utilizado as propriedades desses elementos. Não foi feito assim de qualquer jeito. Foi estudado lá nas propriedades. Foi tanto que eles colocou lá, nessa tabela inicial, e ali deixou em aberto para próximos elementos que seria descoberto depois, né? E foram descobertos, até chegar a 118, né, que nós temos hoje. Eles estão organizados em ordem crescente de números atômicos, ou seja, do número 1, que é o hidrogênio, até o último, que é lá o 118, né? Que é um elemento que você vê que ele não tem nem o símbolo dele, que ele está em aberto ainda, né? Ele pode estar lá com... A pessoa descobrir um elemento artificial e ele ser encaixado ali, né, com as suas propriedades. A sua finalidade, a finalidade fundamental da tabela, né, que é de criar uma tabela que facilita a classificação e a organização dos elementos, conforme suas propriedades. Então, volta a mesma definição. Então, a finalidade da tabela periódica é facilitar quem for pesquisar dela, utilizar dessas informações, sabendo que cada grupo e cada família, as propriedades dos elementos são semelhantes, né? Então, você já sabe, só pela definição da tabela, você já sabe que os elementos eles estão organizados em ordem crescente de número atômico, né? E suas propriedades. Cada elemento que está naquele grupo, ele tem mais ou menos aquelas propriedades. Ok? Aí vem a questão 2, que é uma questão bem direta, né? Quem elaborou a tabela periódica mais completa, ela é mais completa, mas ela tem menos elementos, mas é completa, sim, em informações. Porque como ele não tinha todos os elementos naquele momento, mesmo ele construindo essa tabela com poucos elementos, mas ela até hoje, é considerada a mais completa, né? Mesmo depois encaixando esses elementos que ele deixou esse espaço, né? É por isso que ela é completa. Ele teve esse cuidado de organizar os elementos, mesmo menos elementos, que são só 60 que ele tinha, mas ele deixou em aberto os espaços para colocar novos elementos que encaixassem na mesma propriedade daquele que ele organizou no momento, né?
É por isso que é considerada a tabela mais completa até hoje. Tá ok? A3, né? O 3 aqui, ele pergunta aqui também uma questão bem direta, né? Os elementos, né, que tem da família, ele está trabalhando aqui com os períodos, né? Depois ele vai trabalhar com as famílias, também são questões relacionadas àquela tabela que a gente chegou a ver aqui. Então, é fácil do aluno ver uma questão dessa e responder, né? Então, aqui, os chamados períodos são as linhas horizontais numeradas que possuem elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, totalizando quantos períodos? Então, quantos períodos você tem a tabela periódica? Alguém pode responder com uma questão bem curtinha. Qual foi a pergunta? Oi? Qual foi a Quantos períodos? pergunta? É assim, quantos períodos tem a tabela periódica? Aqui ele faz uma confirmação, né? E no final pergunta aqui o exercício pergunta quantos períodos possui a tabela periódica, totalizando quantos períodos. Então, nós temos período lá que é de 1 a 7, lembra lá? Então, são os períodos. Aí, na questão 4, ele já parte para a questão também daquela outra tabela que a gente viu, né? E são sobre as famílias, né? Então, é assim, as famílias ou grupos são as colunas verticais da tabela periódica, que são representadas pelo grupo A e B, e totalizando quantas famílias ou grupos. Então, esta aqui é uma pergunta. Quantas famílias a gente tem? Período, a gente tem 7, família, nós temos 18, né? Lembra lá, de 1 a 18 lá, que é a família 1A, 2A, depois vem 4B, e aí vai até 18. Então, nós temos... Então, só para a gente ter assim, uma noção dessas duas questões. Períodos são 7. A tabela periódica possui 7 períodos. E possui 18 famílias ou grupos, né, que são chamados esses dois. A gente chama mais família porque a gente utiliza muito a família 1A, 2A, né? Dificilmente a gente falar grupo 1A, 2A, mas se chamar grupo 1A, está correto, né? Tudo bem? Na questão 5, né? Também é uma questão bem direta, também não tem assim, texto para a gente responder aqui. É uma questão bem direta, né? Então, ele faz assim, quais os elementos da família, o grupo 1A? Então, ele só pede quais são esses elementos que estão nessa família. Então, aqui, por exemplo, é conhecido como família do nitrogênio, né, que é o primeiro que está no topo da família, ele leva esse nome. Ele pega o primeiro nome do elemento que está no topo, ele fala, família no caso dessa aqui, é a família do nitrogênio. Então, é formado pelo elemento fósforo, arsênio, o antimônio e o bismuto, né? Então, esses são os elementos que formam essa família, né? E na questão 6, ele pega mais um e pergunta, ele pegou a família, foi pego aqui a família 1A, né, a questão 1A, e a questão 6, aqui a pergunta, esse exercício pergunta da família, quais são os elementos da família 2B, né? Então, quais são esses elementos? Então, também uma questão direta. É só ir na tabela e fazer essa pesquisa, né? Então, eu sei que está na família 2B, é o zinco, né, o elemento zinco, o elemento cádmio, o elemento mercúrio e o elemento corpênio. Então, esses são os elementos que estão nessa família, ou no grupo, né? Tá ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Porque a semana que vem vocês vão ter, né? Vocês vão ter mais um questionário para responder, né? E depois voltar a aula aqui, né? Então, responda essas questões que eu estou enviando para vocês bem consciente do que você está fazendo. Para quê? Até para você ter aí uma aprendizagem melhor, tá ok? Porque o questionário é uma síntese da matéria que você está tendo. Né? Você estava, por exemplo, você estava estudando lá no presencial,
uma aula seria para o estudo do texto, a outra aula seria para a resolução de questões e de outra resolução, né? E vocês estão fazendo isso praticamente numa aula só. Então, o texto é bem simples, bem sintetizado. Quando ele vai para você, já está bem sintetizado. E as informações que você retira dele também está ali bem direta, né? Então, é importante que vocês, além de responder essas questões, façam algumas pesquisas sobre aquele tema que você está estudando, que, embora, por exemplo, aquele que você interessa mais a você. Estuda um pouco dele, porque hoje você tem aí várias fontes para você retirar dessas informações, ter essas aulas. Aulas super importantes aí. Para quem quer estudar, quem está estudando de verdade, né, pode ter essas fontes aí à vontade e de boa qualidade, tá ok? A próxima tela, por favor. E aqui nós temos nossa referência, né, que é a mesma que você já conhece, isso tem lá no seu formulário, e aqui a gente também sempre coloca aqui essa referência para a gente ter sempre consciência do que nós estamos trabalhando. Quais são esses materiais? Né, que sempre é o currículo do Estado de São Paulo, Ciência da Natureza, nós estamos usando o material do terceiro bimestre, né? O terceiro bimestre termina agora dia 16, e em seguida já começa o quarto bimestre. Tá ok? E a próxima aula nossa, nós vamos trabalhar já com um ciclo de alguns elementos, porque nós temos aí, no mínimo, nós temos 3 ou 4 elementos químicos que nós vamos estudar diretamente ele. Então, vai ser não diretamente da mesma família, que a gente não vai dar tempo de estudar todos, né? Que são só 112 elementos, não dá para a gente estudar todos. Mas pegar pelo menos um em cada família, que nós estamos trabalhando ali com elementos que têm mais ou menos as mesmas propriedades, né? Então, o primeiro elemento que nós vamos estudar separadamente, e pegar mais informações daquele elemento, é o elemento hidrogênio. O elemento cobre e ferro, vocês estudaram quando a gente estava estudando aí a extração dele, né? Então, quando a gente estava estudando a extração do ferro, e formando dele ferro puro, a gente estudou um pouco dele também, né? Um pouco desse elemento. Foi dado algumas informações, por exemplo, o número atômico, o número de massa, né? Ponto de ebulição, de fusão, ponto de ebulição, que é a temperatura. A gente chegou a estudar um pouco disso quando estava estudando. Então, esses elementos eu já não volto com ele aqui, né? Porque são muitos elementos, então vou estudar um pouco espalhado da tabela para a gente pegar mais informação possível e das mesmas famílias para a gente estudar mais propriedade que está comum a todos, né? Aquele que a gente está estudando da família. Tá ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Não, Pode? professor. Não, sossegado? Tá ok. Então, a gente encerra aqui, né? E vai com cuidado com as atividades para vocês não esquecerem de responder, porque fica um bom tempo aberto, mas chega uma hora que, se a gente não ter atenção, a gente acaba passando por aquela atividade e, às vezes, até pensa que respondeu e não respondeu, né? Tá? E se vocês tiverem, assim, alguma dificuldade de responder, pode me chamar no PV, que eu tenho respondido muitos aí, né? Então, pode chamar. É verdade. Né? Que a gente vai respondendo, tá? Não tenha receio, qualquer hora aí, mesmo se eu não estiver no momento ali disposto assim, né, com condições de passar para vocês, porque às vezes a gente está em reunião, 2, 3 horas, e naquele momento a gente não tem mais. Quando eu vejo que um aluno está pedindo informação ali, imediatamente o que eu puder fazer, eu já passo para ele, tá? Então, pode mandar, não tem problema nenhum isso aí, porque é como se você estivesse na sala de aula, né? Você está pedindo informação. Informação de quê? Da matéria que você está estudando. Então, se você já respondeu e tem interesse de saber sobre aquele assunto, pode pedir que a gente vai respondendo, mesmo já passando a lição. Aquela matéria já passou, mas você tem interesse. Tem respondido aí, eu tenho recebido aí do primeiro ano, mesmo do primeiro ano, aluno que fez o exercício e ela se interessou, no caso do aluno, ela se interessou, estudou um pouco mais daquele tema e ela depois mandou para mim, pedindo para ver se estava certo, né? E aí eu falei, será que ela vai prestar a prova da ETEC e está com dificuldade?
Aí eu fiquei assim para responder logo para ela, mas não estava com tempo naquele momento. E aí eu fiz uma geral, eu li o que ela mandou, e aí enviei para a aluna. E aí ela falou, não, eu até perguntei, né? Ela falou, eu estava aqui estudando e eu me interessei, né? Um pouco mais. Então, correto é isso mesmo. Você vê que o que ela aprendeu ali, ela pegou um tema do que estava ali, do seu interesse, e estudou mais, né? Então, isso é importante. Qualquer tema que vocês tiverem, pode trazer para a gente aí, que a gente vai, como se diz, miuçando, né? Deixando isso mais detalhado para vocês. Tá ok? Tudo bem? Então, um Sim. abraço para todos. Se cuidam.